Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Castro, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja 21-22. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Eduardo Medeiros, ele que é presidente do Sindicato Rural de Castro, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Eduardo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Eduardo, os trabalhos de colheita estão começando aí na região, como é que estão as condições nesse momento para essas atividades avançarem? As condições nesse momento estão boas, ela está começando ainda no ritmo mais lento, né, na nossa região, mas a gente tem uma perspectiva boa. Apesar do evento seca em grandes regiões do Paraná, aqui a gente, de alguma maneira, escapou melhor. Eduardo, justamente esse o ponto que eu queria abordar, né? A gente acompanhou essa situação de falta de chuvas muito grande em muitas regiões aí do estado. Aí em Castro, então, a situação foi um pouquinho melhor. Você tem uma ideia, o DERAL aqui, o Departamento de Estatística aqui do Paraná, previu no Paraná uma perda de 39%, 40%, e o mesmo instituto previu para a nossa região aqui, dos Campos Elíseos, 8%. Aqui eu acredito que pode ser um pouco menos do que isso, entendeu? Porque o nosso plantio ele é mais tarde, então a época mais crítica, a gente acabou escapando melhor dessa situação de seca, entendeu? E por alguma razão aqui é um pouco mais úmido, embora tenha situações mais na fronteira, assim, quando você vai pensando nos Campos Gerais em direção mais oeste, você tem algum problema mais pontual. Mas, no geral, é uma safra, acredito, quase normal. E aí, Eduardo, Aqui, né? Especificamente aqui, né? Sentimos tremendamente pelos companheiros, colegas e produtores aí da maior parte do Paraná, né? Que não tiveram a mesma sorte. diante desse cenário, quais são as expectativas de vocês para a produção, para a produtividade? Deve ficar aí, então, em linha com os últimos anos? Eu acho que vai ficar, porque há um ganho de produtividade em função de tecnologias, e eu imagino que aqui 70 sacos é possível, né? Em condições normais, né? Na média, talvez não chegue a isso, mas é um caminho, não vou dizer absolutamente normal, que é difícil dentro de um cenário desse, mas não chega a preocupar, até porque há compensação nos preços, né? E aí, Eduardo, justamente entrando nessa questão de preços, como é que o produtor aí da região de Castro se posicionou no mercado até esse momento? Houveram oportunidades de vendas? Os preços foram bons? Como é que está a comercialização até aqui? A gente aqui tem uma base que a gente pesquisa aí, mais ou menos em torno de 20% de venda do milho e da soja 21, 22, né? E soja do milho, na safra 21, 22, desculpe. Na soja, 25% foi vendido, né? E, comparativamente com o ano passado, você estava na faixa de 26. Então, é mais ou menos dentro do espírito das pessoas aqui. O que se nota é o seguinte, o que foi vendido foi na faixa de R$ 160, pouco mais, por aí talvez, e hoje está 200, né? Entendeu? Então, eu acho que a ansiedade do pessoal hoje é mais com relação à comercialização do que provavelmente com a produção, porque o preço aqui já foram negócios fechados a R$ 200 durante essa semana, alguns dias. Né? Então, com relação a isso. E o milho já foi vendido antecipado a 90, 95. Né? Então, há uma certa tranquilidade com relação à comercialização. E, Eduardo, até quando devem se estender esses trabalhos de colheita da soja na região? Aqui terminaremos em março, né? Com certeza. E aí, Eduardo, vindo na sequência, né, como é que está a preparação do produtor para as lavouras, para as culturas que vão vir aí na sequência dessa safra de verão? Veja bem, na sequência a gente tem o trigo, né? Que eu acredito que deve ser uma lavoura que, pela questão de preço, embora os insumos subiram muito, né? Então, deve ser a principal, né? E bastante pastagem, normalmente a gente tem aqui.
E também se procura fazer como uma lavoura, eu mesmo pratiquei isso aí, eu fiz uma lavoura de soja, colhi em dezembro ainda, desculpe, fiz uma lavoura de feijão, né? Colhi em dezembro e plantei soja. E colhi uma de soja agora e plantei feijão. E assim acontece com a questão do milho também, está se tentando introduzir uma segunda safra aqui, né? Tanto que, na relação ao feijão, houve uma redução, uma quebra de uns 20%, e aqui se fala aliás, uma quebra de feijão em 40% na safra normal, e vai ter um aumento de área em torno de 20% a 30% aqui no feijão, em cima da lavoura na tentativa de segunda safra, né? É assim que funciona. Feijão, trigo, um pouco de milho, mas não tem a tradição do milho como tem no restante do Paraná, por causa do nosso inverno, é uma condição bem mais fria, né? E aí, Eduardo, pensando nas previsões de clima para esse cenário climático para frente, as perspectivas de momento são positivas para essas safras que vão vir aí na sequência, ou tem já algum alerta ligado? Eu estou vendo, a gente está percebendo que há uma normalidade, entendeu? Agora, também, o que eu percebo hoje, as pessoas vão plantar. O clima é o clima, entendeu? Ele vai. Então, não tem muito o que você fazer com estrutura pronta. Aí vai viver aquela ansiedade, o risco que sempre tem, né? Mas o que a gente está observando, pelo menos as notícias, é que tende a voltar a uma normalidade no nosso clima, né? Aqui, né? Começam a reduzir mais as chuvas em abril, esfriar, e é isso que se espera de um inverno aqui mesmo. Tivemos um inverno muito forte aí o ano passado, né? Com geadas e tudo, mas é o que se espera que aconteça no inverno, entendeu? Não tem isso dentro, produzindo-se, plantando-se dentro do zoneamento normal, a, a chance de se acertar é muito boa. Eduardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o atual momento das lavouras aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu acho que assim a gente lamenta muito e fica com o pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui do Paraná, essa perda de oportunidade, né, de ter uma frustração de colheita num momento de preços bons, né? Aqui a gente está vivendo um momento de mais felicidade. Esse evento aí que se está vendo na Ucrânia é um ponto de certeza com relação a insumos, mas os preços já subiram agora também. Então, é um momento que eu, sinceramente, nunca tinha visto na minha vida de produtor, que tem alguns anos, né? Mas ele, em termos de preço e de assegurar a rentabilidade, já está definido isso aí nas lavouras, né? Então, acho que todo mundo se preocupar num posicionamento aí tranquilo, de segurança. Os juros futuros estão na parte financeira de captação de recursos para a safra seguinte, é a grande dificuldade. Então, é bom que pegue os produtores capitalizados, na medida do possível, né, para ter opção, porque eu acho que o nome do jogo vai ser taxa de juros e custo de insumos na próxima safra, né? Tá bom, Guilherme? Muito obrigado aí pela atenção, estamos sempre à disposição. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para voltar mais vezes, a gente trazer os números finais da soja e acompanhar como é que vai ser o plantio das próximas safras por aí. Um abraço, até a próxima. Esse é o Eduardo Medeiros, ele que é presidente do Sindicato Rural de Castro, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de colheita dessa safra de soja 21-22, colheita que está começando lá na região. E justamente esse calendário, diferente de outras partes do estado do Paraná, é que ajudou no desenvolvimento das lavouras. O Eduardo apontando que a região de Castro planta mais tarde a sua safra de soja, com isso os momentos mais críticos de falta de chuvas não impactaram tanto o desenvolvimento das plantas, a soja conseguiu se desenvolver bem e a expectativa é de uma safra normal, produtividades dentro das médias dos últimos anos, com alguns picos de 70 sacas por hectare. Claro que a média não vai ser essas 70 sacas, mas muitas áreas atingindo essa produtividade de 70 sacas por hectare. Vai ser possível isso esse ano lá em Castro. O Eduardo também destacando que 25% dessa produção já foi negociada, com preços ao redor dos R$160, mas nessa última semana, negócios a R$200 já começaram a aparecer por lá,
Então, a expectativa do produtor, com uma produção já basicamente consolidada, a expectativa agora é para a rentabilidade dessa safra, para os preços de negociação. O Eduardo destacando que a expectativa é alta para a produtividade e para a rentabilidade nessa safra, inclusive para ajudar o produtor a ficar mais capitalizado e se preparar para as outras safras que vão vir aí pela frente, com custos de produção muito elevados, inclusive já para a próxima safra de inverno desse ano. A expectativa ainda é de um bom cultivo de trigo lá na região de Castro, mesmo com insumos mais altos, mas o produtor já tem que começar a se preparar, inclusive, para a próxima safra de soja, safra 22-23, custos muito altos, como o Eduardo destacou aqui para a gente. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.